Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Lá está escrito assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé adiante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Meus amados irmãos e irmãs, esse é um texto bastante conhecido no Evangelho de João. Nós sabemos o que acontece. Ao final, Jesus, ele conseguirá sair dessa situação de uma forma categórica, majestosa. Porque o que aconteceu aqui? Eles colocaram Jesus numa, como diria popularmente, sinuca de bico, numa armadilha. Por quê? Porque a mensagem de Jesus era sempre uma mensagem carregada de amor e misericórdia. Então, se fosse para Jesus seguir o curso da sua mensagem, Jesus diria a eles: não, é uma maldade apedrejar essa mulher. Só que, ao dizer isso, Jesus estaria contrariando a lei de Moisés, que, conforme eles mesmos disseram, ordenava apedrejar tais mulheres que eram apanhadas em flagrante adultério. Então, ao dizer isso, não apedreje, eles diriam: mas então o Senhor é contra Moisés. Isso não ficaria bem para Jesus, porque Moisés até hoje é tido como um dos maiores líderes do povo de Deus, do povo hebreu. Por outro lado, se Jesus dissesse: apedreje essa mulher, eles também poderiam acusá-lo de ser hipócrita, dizendo: o Senhor fala tanto em amor e misericórdia, mas não teve misericórdia dessa mulher. Então Jesus estava diante de uma situação que era sim uma grande armadilha. Mas ele conseguiu sair dessa armadilha brilhantemente, dizendo: bem, se a lei manda apedrejar, ok, vocês podem cumprir a lei. Todavia, para que vocês possam cumprir a lei de forma correta, sensata, justa, já que vocês vão apedrejar uma mulher que está em pecado, que seja alguém que não está em pecado. Que seja alguém que não tenha cometido pecado. Então, ninguém conseguiu ficar ali para atirar uma pedra. Eles começaram a se afastar e a sair dali, a começar pelos mais velhos, acusados pela própria consciência. Especialmente porque ali no meio daqueles homens que estavam querendo apedrejar aquela mulher, provavelmente havia alguns que talvez tivesse também até se deitado com ela. Como é que eles poderiam atirar uma pedra? A mulher poderia dizer: mas você está atacando uma pedra em mim que cometi um pecado, mas você também esteve comigo e cometeu o mesmo pecado. Então veja que Jesus saiu brilhantemente dessa situação. Mas o que eu gostaria de refletir com você aqui na nossa meditação de hoje é especialmente o verso 6, que nos mostra a única e verdadeira razão pela qual armaram todo aquele circo a fim de acusar aquela mulher. E a razão qual era? Jogar Jesus numa armadilha.
Entendeu? O caso não era com a mulher. Eles não estavam assim, querendo apedrejar de fato aquela mulher. Como disse, especialmente porque entre os homens que ali estavam, alguns talvez tivessem se deitado com ela também. O caso não era com a mulher. O caso era com Jesus. A ira deles, o anseio deles, era que Jesus caísse numa armadilha. A mulher não estava incomodando eles. Quem incomodava era Jesus, porque a luz incomoda as trevas. Você já parou para pensar que muitas coisas que têm acontecido em sua vida, algumas coisas negativas, lutas, provações, podem não ter a ver com você em si, mas sim com aquele a quem você serve? Você já parou para pensar que muitos dos ataques que você tem recebido não tem a ver com você, mas é alguém tentando atacar você para atingir Jesus? Porque a palavra é muito clara. Somos amados por Deus. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Somos amados de Deus. E isso faz com que o diabo nos ataque, nos oprima, nos coloque em ciladas e armadilhas para tentar atingir a Deus. Agora, eu preciso, olhando para esse texto, aprender com ele. Diante dessa situação, você precisa primeiro aprender a não ignorar os ardis de Satanás. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Coríntios, capítulo 2, verso 11, disse: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele é covarde e ele ataca. A segunda coisa, ao saber disso, não haja como um pobre coitado, não fique também se vitimizando. Recorra a Deus, o Deus que você serve. Deus não quer você choramingando por aí, dizendo: ai, coitada de mim, coitado de mim, o diabo se levantou contra mim. Ei, recorra a Deus. Se o diabo está furioso com Deus, ele que se acerte com ele. Então, busque a Deus e aprenda: prevenir é muito melhor que remediar. Se você sabe das intenções do inimigo, faça o que Jesus ensinou. Ore e vigie, esteja atento, esteja alerta, não dê moleza para o inimigo. Sabe, um policial, um oficial da lei, um juiz, alguém que desafia o crime, não pode dar sopa para bandido. Precisa estar alerta, atento, se cercar de cuidados para que então não seja uma presa fácil. Eu e você precisamos aprender com isso. Buscar a Deus em oração, buscar a direção de Deus, sempre pedir a orientação de Deus. Para fazer um negócio, para sair de casa, precisamos pedir a proteção de Deus. Então vamos orar a Ele?